Olá! O último final de semana de agosto sempre concentra a atenção de todos os investidores em um fórum que acontece em Wyoming, nos Estados Unidos, desde 1982. Esse é o evento, o simpósio de Jackson Hole, organizado pelo Federal Reserve Kansas City. Qual é a particularidade desse fórum e por que chama tanto a atenção? Bom, ele reúne as autoridades monetárias dos principais países que se juntam com membros da academia para discutir temas relevantes da economia global. Este ano, o tema da reunião é rediscutir, reavaliar as restrições impostas à economia e à condução da política econômica pelos acontecimentos dos últimos anos. Ainda não está disponível o programa, né, mas sabemos, porque sempre foi assim, que acadêmicos de primeira linha estarão compartilhando apresentações e debates com os banqueiros centrais dos principais países. Esse é o primeiro motivo pelo qual sempre as atenções estão voltadas para Jackson Hole em agosto. O segundo motivo é também porque desde mais ou menos meados dos 80, né, criou-se a tradição de que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele dá o primeiro discurso na abertura dos trabalhos no primeiro dia, na sexta-feira. No caso, na sexta-feira agora, dia 26. O que ele fala? Ele faz o discurso de abertura, falando basicamente, introduzindo os temas que serão discutidos, mas ele também é aproveitado como um discurso qualquer do Federal Reserve para dar algumas mensagens. Há um ano atrás, no mesmo evento, Jay Powell, o presidente do Fed, dava um discurso no qual apresentava um cenário muito benigno para a inflação. Naquela época, o Fed já era criticado por ter esse discurso benigno quando muitos analistas já avisoravam um cenário bastante mais problemático. Um ano depois, vemos que o cenário que o Powell apresentou naquela reunião não se concretizou, muito pelo contrário. E então se espera que o Powell aproveite essa oportunidade para apresentar uma visão que vai ser bem diferente daquela que apresentou há um ano atrás. Adicionalmente, e isso é mais importante na conjuntura, é a primeira apresentação do Powell desde a reunião do FOMC no final de julho. De lá para cá, o que tivemos foram dados de mercado de trabalho de julho muito robustos e surpresas muito positivas do lado da inflação. Os mercados entenderam ambas informações como sinal de que um aperto monetário mais incisivo não seria agressivo e reprecificaram as suas expectativas em relação à trajetória da política monetária americana, a despeito de que várias autoridades do Fed se manifestaram ao longo do período dizendo que, embora as notícias fossem bem-vindas, isso não era suficiente para tirar o Fed do plano de voo que era de altas de juros destinadas a combater a inflação e a colocar novamente a inflação na direção da meta de 2%. Pois bem, nos últimos dias tem tido uma certa reavaliação dos mercados, conforme se aproxima a data do Jackson Hole, em relação a se o mercado está certo, se não se precisa de um aperto monetário agressivo, ou se a fala dos membros do Fed é mesmo para valer. A semana passada tivemos as minutas da reunião de julho, e em elas eles colocaram que realmente, quando se faz política monetária, se tem dois riscos. O primeiro é o risco de fazer menos do que é necessário, e o segundo risco, o segundo tipo de erro, é de fazer mais. Esses são os dois grandes riscos que qualquer banco central enfrenta na hora que está recalibrando a sua taxa de juros. O importante foi que na minuta foi deixado claro que o primeiro risco, o risco de fazer menos, era percebido como um risco significativo, enquanto que o outro não mereceu a mesma qualificação. Nós entendemos aqui na CIMUD que o Powell deve reforçar
bastante esse discurso, né, e deve levar a uma reprecificação dos mercados e, consequentemente, a uma mudança nos preços dos ativos, no sentido de deixar claro, né, que mesmo com eventuais surpresas positivas, que obviamente são muito bem-vindas, né, ainda há muito trabalho para fazer, né, e que o Fed terá ainda que elevar a taxa de juros por mais algum tempo e eventualmente até deixar parada em nível muito alto, né, antes de vermos, né, a inflação voltando ao 2%. Né. Aliás, e aqui até vale a pena colocar uma informação nova, né, parece que o mundo está prestes ou já está sofrendo os efeitos de um novo choque de oferta, né, que é a seca que está acontecendo em diversas regiões, outro problema associado às mudanças climáticas. Né. Temos seca na China, temos seca na Europa, temos seca nos próprios Estados Unidos, né, e isso tem implicações para a agricultura, tem implicações para a logística, para o transporte, tem implicações também para o fornecimento de energia. Então, mais um motivo para o Fed mostrar uma atitude bastante cautelosa, né, principalmente nessa fala de que vai estar no foco das atenções na sexta-feira. Então, veremos ao longo da semana, né, todo mundo na expectativa do que será dito, né. Imagino que essa semana, com poucos indicadores, não vai ter grande movimento de mercado, todo mundo vai estar à expectativa, né. Nós aqui, reforço, acreditamos, né, porque julgamos que é o correto, que o Fed vai insistir na sua mensagem, que ele fará o que tiver que fazer para trazer a inflação de volta para a meta de 2%. Eu agradeço por sua atenção e os convido para continuar nos acompanhando nas redes sociais.